Muito bem-vindo ao mini curso Escola Engajada. Aqui a gente está falando sobre os desafios que nós temos com diretores e mantenedores de escola, principalmente, sobre o que realmente sustenta o engajamento na escola. Nós temos de um lado, né, os pilares do time em si, então professores, coordenadores e os times auxiliares, por exemplo, de merenda, de limpeza, facilities, assim por diante. E temos a família engajada, participativa, que gere o interesse ali dos seus filhos. Então, nós temos esses dois pilares principais, é sobre isso que a gente vai falar. E deixa eu me apresentar, né? Eu sou o William Polis, eu sou o fundador da plataforma Destrava Educação, uma plataforma hoje que já está presente em mais de 12 mil alunos, mais de 7 municípios, e que tem como propósito ajudar justamente nesse engajamento, trazendo pilares e bases para poder engajar o time e engajar as famílias, e tem sido um grande sucesso. Então, em cima disso, em cima desses dados, em cima dessa experiência, a gente vai trazer aqui um consolidado dos pontos que realmente mais fazem diferença de forma prática nesse processo de engajamento. Então, duas frases que eu ouço bastante dos diretores é: meu time não veste a camisa, né? E do outro lado, essa família só aparece quando tem problema. Então vamos partir desses dois pilares aqui. Meu time não veste a camisa e essa família só aparece quando tem problema. Isso acontece, de fato, isso é muito mais comum do que a gente possa imaginar. No entanto, a causa disso é que a gente vai trabalhar aqui. A gente começar a mudar o olhar em relação a esses dois pontos, né, esses dois alertas. E se a gente for falar aqui sobre os pontos aqui, quais são as etapas ou quais são os itens que compõem essa estrutura? Por que que a gente tem muitas vezes time que não veste a camisa e famílias que não são participativas, só participam quando elas são convocadas e muitas vezes assim em alta escala, já foram chamadas N vezes para elas poderem participar. Então, se a gente falar aqui um pouquinho sobre esses itens aqui, a gente vai começar a perceber alguns sintomas, né? Os primeiros sintomas, quando a gente fala de time, a gente está falando de professor que só faz o mínimo, né? E não passa disso. Eu falo que é a síndrome do Horácio. Lembra do Horácio, aquele dinossaurinho sem os braços ali no personagem da Turma da Mônica? Então, é a síndrome de Horácio. O professor só faz o mínimo, não faz nada além daquilo, né? O coordenador que ele evita conflito, não cobra professor, não cobra time, não cobra o próprio diretor, que às vezes fica com receio, né? Reuniões pedagógicas que ninguém fala, somente o diretor, somente o dono da escola, né? Somente o responsável maior. E uma sensação de time cansado, rotatividade alta, que muitas vezes são os sintomas mais marcantes de um time não engajado dentro de uma escola. Do outro lado, nós temos os sintomas de famílias que não são engajadas. Então, quando você faz lá qualquer tipo de reunião, qualquer movimento que traga família, somente a escola fala. Não existe trocas ali, não tem nenhuma contribuição dos pais, da família. Muitos não vão e poucos que vão não interagem, né? Reunião de pais com baixo comparecimento. Nós temos dentro da Destrava bons números do ponto de vista comparado com o mercado, mas quando a gente começa a olhar para os números, ainda está muito abaixo do que a gente gostaria de alcançar. Então, vamos pensar assim que dentro de uma escola, o mínimo, para fazer sentido, era 50% mais um, ou seja, a metade dos pais participando, mais um, ou seja, a maioria. Mas hoje, se a gente chega para você ter uma ideia, quando a gente começou a empresa, nosso engajamento com a família era no nível de 8%, isso porque eu estou falando de Fundamental 1, de 6 a 10 anos. E agora nós estamos em 33%, que é assim um recorde. Então a gente percebe que esse é um grande dificuldade que nós temos para trazer a família para participar, né? É, comunicado que some sem leitura, ou seja, a gente manda as informações, o aluno marca no caderno ou chega na agenda, mas ninguém lê, não tem resposta, a informação se perde no caminho. E a família que só aparece quando ela é chamada, mas chamada no nível de convocação extraordinária. O bicho pegou mesmo, assim, o filho fez algo muito grave. Então, são esses dois sintomas que identificam o time desengajado e família também desengajada. E aí a gente muitas vezes ouve como explicação para essas coisas em relação
ao time principalmente, é que engajamento é um traço de personalidade. Ou seja, tem gente que é assim, tem gente que é naturalmente engajado, tem gente que já tem isso nato, vem de berço, é é o caráter da pessoa. E de fato, isso, quando a pessoa, independente da situação que ela está, ela tem uma boa moral, ou seja, ela faz aquilo porque para ela faz sentido, não importa onde ela esteja, ela vai dar o melhor dela. O problema é que isso acaba sendo a minoria dos casos. A gente não tem isso como algo comum, é a exceção. Só que a gente começa a perceber que engajamento não é algo que vem da personalidade da pessoa, é algo que a gente treina, que a gente estrutura, que a gente repete dia após dia. Muitos pensadores é, falam bastante disso. Um deles é o Duhigg, que fala no livro dele chamado O Poder do Hábito. Quando você repete algo por 21 dias, esses 21 dias uma referência, a gente incorpora aquele hábito. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses pontos aqui que são base para a gente poder estruturar um ambiente, uma régua de cadência que faça com que exista um comportamento esperado de engajamento. Então, falando um pouquinho sobre o que a ciência fala sobre engajamento, existe um autor chamado Daniel Pink. Ele tem um livro chamado Motivação 3.0. Nesse livro, inclusive é esse livro aqui, ó, ele basicamente coloca alguns experimentos práticos que colocam um grupo de pessoas para fazer determinada tarefa e essa tarefa, o primeiro grupo faz a tarefa e o segundo faz a tarefa, e se ele consegue realizar a tarefa, eles ganham dinheiro, uma recompensa por aquilo. E aí eles percebem que na primeira rodada os dois times fazem uma quantidade, vamos supor, tivesse 10 pessoas na sala, 7 conseguem fazer a tarefa, aí tem a segunda rodada, aí eles conseguem fazer também a tarefa, só que o time 1 que não recebia nenhuma recompensa externa para fazer aquilo, ele manteve o mesmo padrão de resolução, ou seja, 70%, 80% das atividades eram realizadas ali de forma contínua, independente de quantas sessões você fizesse. Agora, o time 2 que recebia a recompensa, inicialmente ele tinha uma taxa maior na primeira rodada, porque recebia um incentivo, mas conforme ficava mais difícil a tarefa, ia caindo na mesma proporção a quantidade de pessoas que faziam o esforço. Por quê? Porque ficava mais difícil de alcançar o resultado e a recompensa não viria. Então, a recompensa, ela acabava sendo inicialmente um impulsionador, mas depois virou justamente o efeito contrário, o que limitava o crescimento. Então, em cima disso, desse Motivação 3.0, a gente começa a construir a ideia de que motivação, ela se constrói, mas não são com estímulos externos. Então, o que faz a motivação começar a ser construída e de forma contínua? Um dos primeiros pontos é a autonomia. O que é autonomia? Autonomia é assim, olha, nós precisamos chegar aqui. Então, o norte, onde nós temos que chegar, e o tempo que nós temos para isso, e os recursos que nós temos para fazer isso, precisam estar claros para todos. Mas o caminho que a gente vai percorrer para chegar aqui, isso você dá liberdade para cada time, para cada profissional. Então, por exemplo, nosso objetivo é alcançar, ou nós estamos com 12% de absenteísmo, né, de falta, de ausência, e a gente quer chegar em pelo menos 8% até o final do ano. Então, a partir do momento que todos nós sabemos que nós precisamos diminuir as faltas dos alunos, aí a gente vai começando a ter, e dar para os profissionais autonomia, a gente vai tendo um propósito comum. O propósito comum é justamente aquilo que faz com que as pessoas se unam, mesmo aquelas que tenham visões antagônicas sobre as coisas, né? Então, motivação é uma coisa construída em que você define o propósito comum e dá autonomia para que as pessoas possam trabalhar dentro desse propósito comum. E isso nos leva para o item 2, que é o vínculo. Então, o que é o vínculo, né? Muitas vezes, quando eu vou fazer algum tipo de atividade de implantação da nossa plataforma nas escolas, nos municípios,
Antes de a gente entrar na parte técnica, o que a gente mais preza é a questão de conhecer as pessoas que estão lá. Então, nós temos uma etapa ali, uma abertura para conhecer a história da pessoa, o momentos auge da carreira da pessoa, gostos pessoais que as pessoas têm. Então, os professores contam um pouquinho que tipo de comida gosta, que tipo de música gosta, que lugares já visitou, conheceu. Então, a partir do momento que você começa a conhecer a pessoa no 360 dela, que fé que ela expressa, que gosto que ela tem, que momentos importantes que ela tem, a composição familiar dela, antes da gente pensar no que a gente vai trabalhar em conjunto, nós geramos vínculo, porque a gente começa a conhecer mais da pessoa. Então, esse vínculo, essa sessão de vínculo, esse interesse genuíno sobre a vida das pessoas, são dinâmicas pequenas, mas que, se incentivadas, vai começando a trazer, quebrar barreiras que muitas vezes são ruídos da nossa própria mente que a gente coloca dentro da nossa escola, né? Só que isso precisa ser, que aí vai para o nosso terceiro pilar, que é a questão do hábito. Precisa ser algo consistente. Precisa ser colocado isso dentro do dia a dia da escola. Então, essa questão da gente ter um item que a gente precisa trabalhar, a gente precisa estar com isso pelo menos semanalmente dentro da nossa visão. Diariamente precisa ter rituais, coisas que aconteçam, que a gente saiba se está sendo feito aquele combinado. Então, na prática seria, se a gente está falando de diminuir o número de faltas, né? Semanalmente a gente tem que ter um fechamento da semana e comparar a semana anterior com essa. E em caso de a gente ter conseguido melhorar minimamente 0,5% que seja, é um momento de celebração. E olha que interessante, aí é a questão do vínculo. A celebração, a gente inclusive, cada um pode trazer um prato de comida, uma bebida ou qualquer coisa que queira para compartilhar. Cara, olha só que interessante. Você construiu um hábito que tem como pauta o vínculo, ou seja, todo mundo participa, em prol de um objetivo comum, em prol de um indicador comum, de um caminho comum. Isso é o que gera engajamento. Essa sensação de pertencimento é o que vai fazer com que o engajamento exista do time, né? Então, vou dar exemplo, coisas práticas que a gente pode fazer para engajar o time na prática, né? Por exemplo, a formação do profissional, a reciclagem, novos cursos, através de microformações no próprio HTPC, sem exigir que o profissional tenha que fazer tempo extra, fazer coisa fora da sua atividade. Então, encaixe no seu HTPC momento de uma microformação de 30 minutos. Nós aqui na Destrava temos várias formações para os profissionais nesse sentido e que gera certificado, está dentro da rotina, passa de uma forma leve e vai incrementando ainda mais o conteúdo, o conhecimento dos profissionais. Outro ponto que exige bastante dispêndio de energia do profissional é a questão de ficar fazendo relatórios, planejamento um a um. Mudar essa lógica para cobranças, para apontamentos por exceção, né? Então, por exemplo, imagine que eu quero saber dos alunos meus quem teve um comportamento inadequado. Eu não fico lá marcando todo mundo que teve um comportamento inadequado. Eu só pontuo de uma forma muito objetiva quem não teve. Então, só a exceção, só o que não aconteceu, porque isso reduz a carga, porque se tiver 30 alunos para cuidar e 10% dá um problema, você está falando de 3 alunos. Agora, se eu tiver que trabalhar com os 90% que deram certo, eu estou falando de colocar 27 alunos no meu dia a dia, ficar fazendo acompanhamento, apontamento e assim por diante. O terceiro item que eu recomendo bastante é a questão da liderança como uma referência, não como um fiscal. O coordenador, o diretor, ele precisa viver na prática o comportamento que ele espera. Então ele tem que estar lá conversando com os professores, tem que estar lá visitando os pais, tem que estar lá fazendo evento participativo. Se só mandar fazer e não participar, fica incoerente. Não é para ficar lá na operação, mas é para ser participativo, liderar, gerenciar, direcionar, porém de uma forma participativa. Não é só manda fazer e manda o pessoal fazer aquilo que ele mandou fazer sem ter um porquê, sem participar, sem estar participando junto ali. E principalmente o reconhecimento público, reconhecimento mensurável, reconhecimento de aquilo que está sendo colocado como objetivo comum. Então, por exemplo, se você entende que precisa ter uma formação, microformação de HTPC, o professor, dentro daquele mês, aqueles que fizeram precisa ter algum momento, lembra de cortar o bolo junto para celebrar? Em algum momento lá da gente
dar um brigadeiro para ele, um certificado, uma salva de palmas. Só que de uma forma não abstrata, não porque a pessoa é legal, porque ela cumpriu o combinado, porque ela alcançou o objetivo. Então são pequenos rituais que são repetidos diariamente e que faz muita diferença no processo de engajamento de time. Já no engajamento da família, a gente tem outros pilares que a gente começa a perceber. Uma das questões é quando a gente começa a entender que a família ela precisa mudar a consciência não de cobrança dela, apesar de ser a responsabilidade dela, mas de trazer o papel de corresponsabilidade. Por quê? Porque educar é um conjunto, né? Se você pega lá o ECA, o marco legal, né, da primeira infância, é um conjunto de família, obviamente, mas principalmente a escola também faz parte disso. São duas bases, dois pilares ancorados no mesmo objetivo, que é a educação dos nossos jovens. Então, a partir do momento que a gente sai do papel, lembrando, né? Eu sei que é difícil, mas é uma mudança de mentalidade e tudo que eu estou colocando aqui são itens que nós aplicamos na prática com mais de 12 mil alunos, com mais de 7 municípios, com mais de 400 professores. Então, não é algo que eu estou inventando aqui, é o que a gente percebe que realmente é efetiva. A mentalidade da escola passar a ser de corresponsável na educação do jovem, do aluno, e a família entender que não é cobrança, mas de corresponsabilidade para a formação integral, né, de um aluno. Criar rituais ao longo do ano de reconhecimento, não só de comunicação de problema. Então, por exemplo, vou pegar o exemplo que a gente tem aqui dentro do nosso processo. Nós temos rituais, nós temos 6 ciclos, um a cada 6 a 7 semanas, em que a gente vai trabalhar um pilar. Vamos trabalhar esse primeiro ciclo, comunicação clara, comunicação não violenta. Ou, no próximo pilar, vamos trabalhar organização. Então, vir com a mochila completa, não faltar nenhum item, assim por diante. Então, toda vez que a gente completa o ciclo, nós temos um ritual de celebrar e reconhecer as famílias que também foram participativas na sua casa. Então você pode criar rituais dentro do calendário que você já coloca em que a família é convidada a participar. E não é obrigatório, mas ela é convidada para participar, para dar considerações dela, mostrar que a gente está acompanhando o papel dela, gerar um sentimento de outras famílias começar a observar esse comportamento e colocar na agenda. Então quando a gente começa a trazer essas celebrações, esses rituais, a gente vai engajando a família gera mais participação. Eventos, festa da primavera, festa da junina, mas não vai dar lucro. Não se preocupa muito com essa questão de dar ou não lucro. Acho que o lucro ele é uma consequência do engajamento. Você faz muito mais pelo movimento do engajamento em si. E a extensão das atividades da escola dentro de casa. Então, por exemplo, comportamentos básicos de rotina, como arrumar a cama, lavar a louça, fazer lição de casa, se alimentar adequadamente, o tempo de sono. Se a escola passa uma listinha, umas boas práticas para a família colocar na casa e de alguma forma ela consegue mostrar que ela está fazendo isso daí, a escola reconhecer isso, cara, você está falando de uma parceria muito produtiva, um resultado muito adequado. Então, eu vou mostrar números, né, que mostram isso daí. Por exemplo, nós estamos hoje, nessa rede toda que a gente participa, nós estamos com uma média de diminuição de 40% nas ocorrências de indisciplina, né? Porque a gente começa a antecipar o comportamento na família, os professores e os times começam a se engajar e previamente a gente já começa a direcionar situações que se tornariam ocorrências, mas por conta desses engajamentos diminui expressivamente. Existe uma métrica de NPS que é quanto você indicaria de 1 a 10 aquela escola, aquela classe. Então, essa NPS é essa nota. Pra você ter uma ideia, hoje, a nossa média de NPS entre os coordenadores, ou seja, quando a gente começa a colocar essas etapas de engajamento, como que os coordenadores avaliam os seus diretores, esse número está em 91%. 91%. E nós temos mais de 400 professores formados em HTPC, ou seja, sem tirar o professor dentro da rotina dele, sem ter que fazer coisas na casa dele. Então, esse é o tipo de coisa que
Não é uma coisa que vai resolver de uma hora para outra, mas que se você entender que rituais, reconhecimentos, são coisas que entram na rotina sem sobrecarregar, você vai ter um resultado assim incrível. Por exemplo, ó, vou dar um exemplo de rotina que a gente tem hoje dentro das nossas redes. Nós temos 5 minutos na segunda-feira em que o professor faz a leitura do desafio da semana. Então, desafio da responsabilidade. Responsabilidade é uma atividade que a gente precisa trazer para o nosso dia a dia para que a gente consiga ter uma vida mais organizada, mais feliz. Vou dar um exemplo. Se você combina com o seu amiguinho que você vai trazer as figurinhas da Copa do Mundo para trocar amanhã, chega no dia seguinte e você não traz, como que você acha que o seu amigo vai se sentir? Se fosse o contrário, como é que você se sentiria? É um texto de 5 minutos que falou sobre o tema de responsabilidade de forma vivenciada e gastou 5 minutos da rotina do professor. Diariamente, esses apontamentos por exceção é algo que eu só vou pontuar quem não fez o nosso combinado, seja dentro do time dos professores, seja dos alunos, seja da família, né? E esse registro, como eu faço todos os dias, é muito rápido, eu tenho um histórico, eu tenho um extrato de tudo o que acontece. Então, assim, o engajamento é algo que a gente se instala com estrutura, com rotina, com reconhecimento, com vínculo, com corresponsabilidade na questão da família. Então, é isso que a gente percebe que tem dado resultado expressivo dentro das escolas, dos mantenedores que fazem a aplicação prática. Se você quiser saber um pouquinho mais de como colocar isso na sua escola, quer levar esse conteúdo que você fez individualmente para todos os seus outros professores, conte conosco do Destrava, vai ser um grande prazer. O nosso site é o www.destravaeducação.com.br e a gente está super à disposição porque o nosso propósito, a nossa missão é colaborar para a gente ter resultados mais expressivos do ponto de vista de educação, formação integral, tanto de alunos quanto das famílias, porque a gente percebe que é um grande gap hoje que a gente tem, então a gente fica muito feliz em ser parte importante nessa formação. Prazer estar com vocês, Deus abençoe e eu te espero no nosso próximo curso.